Paulo disse assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. E depois ele diz: segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. O que planta e o que rega são apenas cooperadores, a missão mesmo é de Deus. E vocês são lavoura de Deus. E ele encerra dizendo: edifício de Deus sois vós. Vocês são um edifício no qual a gente trabalha. E aí começa o trecho que nós vamos ler agora. E segundo a graça de Deus, palavra-chave desse trecho, é a graça de Deus que está sobre nós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, diz Paulo, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Como um edifício que vocês são, e eu lancei a base, fiz ali os alicerces, e outras pessoas estão construindo. Paulo planta, Apolo rega, cada um faz a sua parte. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com letra maiúscula, o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus? Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Deus nos abençoe na sua palavra. É um trecho muito profundo. Paulo está dizendo coisas aqui muito sérias a respeito da igreja. Ele começa dizendo que nós somos muitos, e a obra de Deus é uma obra múltipla. Esse trecho que nós lemos agora tem algumas implicações escatológicas. O que significa isso? Quando ele fala sobre o galardão, que o dia com letra maiúscula vai provar a obra de cada um, isso tem implicações lá apocalípticas, do final dos tempos, da volta de Cristo, de como nós também estaremos diante dele, o que vivemos e o que fizemos. Não é o alvo do nosso estudo dessa manhã, falar a respeito disso. Muita gente pergunta, mas o que é o galardão? Como é que vai ser? A gente só sabe que a gente vai ter um galardão, uma recompensa de alguma forma. Não tem a ver com salvação, todos estão salvos. Até porque Paulo diz que aquele que construir errado, o fogo vai vir e vai provar. Vai provar. Aquele que construiu com pedras preciosas, ou com ouro, ou com prata, o fogo vai depurar. Mas aquele que fizer com madeira, feno, palha, vai queimar. Todavia, aquele que fez dessa forma vai ser salvo como que através do fogo. Como alguém que passou pela chama, ficou chamuscado e saiu do outro lado, sem, contudo, ter o seu galardão. Bom, um dia a gente pode conversar a respeito disso, mas o que mais nos preocupa nesse texto, e o que mais chama a nossa atenção, já que estamos enxergando o que disse Paulo aos Coríntios, lendo essa carta, como quem lê também a cidade de São Paulo, e a nossa própria vida inserida nisso, e entender que Paulo diz que o trabalho na obra de Deus, ele é múltiplo. Não é trabalho de uma pessoa só. Ele disse, eu sou um construtor prudente.
sábio. Então eu lancei o fundamento correto, e ninguém pode lançar outro fundamento se não for Jesus Cristo. Essa é uma das coisas mais importantes que nós temos falado ao longo desses 8 anos de igreja. Cristo no centro de tudo que a gente faz. A base do Evangelho e da pessoa de Jesus Cristo que nos redime. Ele é Deus conosco. O Deus que a gente não pode ver e o Deus que a gente não percebe fisicamente esteve entre nós e virou carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Cristo, o Redentor, o que levou sobre si o nosso pecado. Cristo que nos perdoou e nos tirou da morte, porque após a queda nós estávamos mortos no nosso pecado, respirando, mas mortos. E Ele nos encontra e nos traz de volta à vida, nos faz assentar na sua mesa, nos adota como filhos, coloca em nós a presença do seu Santo Espírito e faz de nós templos da sua habitação. E vai a cada dia pela sua palavra e obra do seu Espírito, transformando nossa mente e nossos sentimentos em novas criaturas, restaurando a imagem de Deus que foi outrora desfeita com a queda no Éden. Nosso pecado, nossa maldade, que é expressa nas nossas decisões, nas coisas que a gente faz. A cada dia na caminhada com Cristo vamos sendo transformados pelo Espírito na imagem do Filho. Essa é a perspectiva de que Jesus Cristo é o Senhor, central na palavra de Deus e central em tudo que a gente faz. E Paulo diz, não dá para colocar outra base a não ser essa. Se eu, como pastor da igreja, posso deixar para você uma coisa muito importante por todo o resto da sua vida, é que Jesus Cristo seja a base de tudo que você faz. Que Ele seja o fundamento de todas as tuas decisões. Que o pensamento, a doutrina, o sentimento, a justiça, o amor, tudo que você vê em Cristo seja força motriz em tudo que você faz. Que a expressão de Cristo trazendo o reino de Deus seja vista em tudo que você pensa. Que aquilo que a gente vive não estrague o que a gente fala. Disse isso hoje pela manhã. As coisas que eu faço não coloquem por perder tudo aquilo que eu digo, porque eu digo exatamente o que eu creio, e o que eu creio transforma a minha vida, por isso eu faço o que faço. Eu faço o que faço porque conheço o Deus a quem sirvo, e é esse Deus que habita em mim e me transforma. E Jesus Cristo é o padrão de tudo que a gente faz. Todas as tuas atitudes têm que ser um eco do que Cristo nos ensinou. A nossa maneira de viver honestamente, justamente, nossa retidão, nossa santificação, nossa maneira de pensar, nossa maneira de enxergar o mundo, o jeito como nós agimos diante desse mundo, diante das pessoas, nossa missão, nossa vocação, são um eco daquilo que Jesus Cristo ensinou, porque a base da nossa vida é Cristo. E quando alguém te diz alguma coisa, você acredita nisso, naquilo, você pega a tua Bíblia e abre nos Evangelhos e lê Cristo. Se Ele disse, se Ele fez, se Ele pensava daquela forma, se Ele agia, se aquelas atitudes e aquelas manifestações estavam nele, porque se estiverem nele, ore e peça para que Deus te transforme naquilo, mas se não estiver nele, pode ser o pregador mais importante do universo, pode ser a igreja mais abençoada do mundo, corra e fuja, porque a base da nossa vida é Jesus Cristo. E ideias ou teologias ou qualquer tipo de pensamento, por mais bonito que seja, por mais atrativo que seja, por mais eufórico que seja e produza em você qualquer tipo de reação de alegria, por mais maravilhoso que pareça, se não estiver em Cristo, corra. Se não estiver em Cristo, fuja.
Porque Paulo disse que não dá para se construir nada sobre outra base. Por isso, como um fiel construtor, eu lancei os alicerces, pela graça que me foi dada. Nós acreditamos nisso como igreja, como Casa da Rocha. A obra de Deus não é obra para uma pessoa. A obra de Deus não é obra para homens. A obra de Deus é obra para a graça. Quem realiza a obra de Deus é a graça. Nós somos instrumentos da graça de Deus. Ele nos chama, nos capacita, nos vocaciona e nos usa. Mas nós não somos capazes de fazer o que só a graça pode fazer. A obra de Deus não é feita por uma pessoa, não é feita por um pastor. A obra de Deus é feita pelo seu povo, debaixo da sua graça, porque é ela quem realiza tudo em todos. Seu amor, sua misericórdia, seus dons são sinônimo da sua graça. As capacidades são dádivas, são graças de Deus. Por isso somos o que somos, pela graça. Nos preparamos? Sim. Fazemos o melhor que podemos? Fazemos o melhor que podemos. Vamos buscar em Deus entendimento para tudo que a gente faz? Sim, vamos buscar em Deus entendimento para tudo que a gente faz e fazermos com todo o esmero e qualidade que a gente puder fazer, mas com plena consciência que não sou eu que faço. O que eu faço pela graça. E o que sou, eu sou pela graça. Porque a base é Cristo e quem constrói também é Cristo. Para que nunca nos sintamos orgulhosos de que esta é a nossa obra. Para que nunca nenhum de nós, a partir de mim, venha bater no peito para dizer: é isso que eu fiz para o meu Deus. Ou queira apresentar qualquer realização dizendo: Senhor, é isso que eu te apresento, que eu fiz para o Senhor. Não. Tudo que acontece aqui dentro é para a gente dizer: Senhor, é isso aqui que a tua graça nos deu capacidade de fazer. Quando Paulo diz isso, vamos voltar um pouco na memória. Ele está falando com uma cidade, com uma cultura multifacetada. Ele está falando com uma cidade formada por pessoas de diferentes nações, com diferentes religiões, com interesses diferentes, de comércio, de avanço financeiro. Ele está falando com gente diferente, de diferentes classes sociais. A gente tem em Corinto escravos e escravos que já foram libertos. Você tem na mesma igreja, falando da cidade, agora partindo para a comunidade, além de ter toda essa multiplicidade de tipos de pessoas, você ainda tem ali dentro gente diferente que trabalha em áreas diferentes, mas gente que trabalha exatamente no mesmo lugar. Você deve ter ali um patrão e o seu escravo está frequentando a mesma igreja, e você tem um outro escravo que já é liberto, que convive com um outro que ainda é escravo. Enfim. E dentro dessa comunidade você tem líderes, gente que tem esse tipo de pensamento que falou no texto anterior e que volta a falar hoje. Paulo é só quem planta e Apolo é só quem rega. A vida de vocês não pertence a Paulo e não pertence a Apolo, pertence a Deus, porque é a sua graça que realiza. Um planta e outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. E quem planta e quem rega faz isso pela graça de Deus. Faz isso porque Deus é dadivoso e nos abençoa. Cuidado, que o dia e o fogo vai provar a sua obra. Eu lancei o alicerce, talvez Paulo aqui estivesse dando uma boa cutucada na igreja, dizendo: cada um veja aí como está edificando. Nós temos também a ideia ou a noção de que talvez houvesse ali uma trinca na relação dessa comunidade com o próprio apóstolo Paulo. Falamos isso no início desta série, nos 2 primeiros sermões. Talvez até por conta do sustento de Paulo, de como a tentativa de ter domínio sobre o que ele fazia. E ele disse: eu preferi não receber nada de vocês. Pode ser que isso tenha tido, seja um motivo também de uma discórdia. Ou porque outros tipos de líderes tentavam colocar algum tipo de ensinamento, ou sentimento, ou até fundamentos diferentes daquilo que Paulo havia ensinado. Cada um veja como constrói. Irmão, o fato de você vir aqui todo domingo não muda nada na sua vida. O fato de você vir aqui e orar não muda nada na sua vida.
O fato de você dizer, puxa vida, faz tempo que eu não vou na igreja, eu preciso de ir, senão eu perco a bênção. Você está completamente errado. Nós estamos aqui para que juntos nós possamos adorar a Deus. Essa é a nossa celebração comunitária. E nesse momento de ensino é quando a gente compartilha da palavra de Deus. E isso precisa entrar na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Não é apenas o que você ouve aqui, é o que você está fazendo com tudo que você tem ouvido. O que você tem feito com o evangelho que chegou até os teus ouvidos. Porque se pelo menos ele entrou por um lado e sair pelo outro, pode ser que ele tenha passado pelo cérebro. Não é tão ruim quando entra de um lado e sai pelo outro. Há uma hipótese, uma oportunidade, uma chance de que você pare e reflita. O ruim é quando bate e nem entra. Mas o melhor é quando você pensa, reflete, aquilo desce para o teu coração 30 centímetros mais abaixo. E aquilo mexe com as tuas entranhas e você diz, eu não posso ser como eu sou. Mas Paulo está dizendo isso aqui aos líderes da igreja. Essa mensagem ela é muito oportuna para nós. Aliás, essa série tem sido. Mas caso você não saiba, existe uma preocupação tremenda no nosso coração sobre a igreja. Digo nosso porque a gente compartilha isso com todos os que estão na liderança e os pastores que são da igreja. Irmãos, isso daqui não é uma brincadeira. Isso aqui não é um lugar que eu vou no fim de semana. Essa reunião ou esse lugar onde nos reunimos, e esse lugar chamamos ele de igreja, não é apenas um local onde eu escolho, aonde que eu vou? Não é produto de mercado que eu digo assim, eu fui naquela. Você já foi no Madeiro? Então, o pão de hambúrguer é com pão francês, né? Mas aqui perto da igreja tem a chapa. Já foi na chapa? Pô, a maionese da chapa é sensacional. Mas eu gostei mais do 50s. Aquela batata. Tá, você está falando de ir, como é que chama o outro lá? No McDonald's, é verdade. Tem hora que a gente vai mais pela segunda coluna do que pela primeira, né? A segunda é do preço, a primeira é do lanche. Mas também é bom, eu gosto do Burger King. Isso aqui não é um restaurante. Igreja não é um lugar que eu procuro e que me agrada. Eu gostei da música, achei legal, viu? Os irmãos lá tocam bem, gostei. Eu estou gostando daqui por causa da música. A pregação é mais ou menos. Ou, não, a pregação é legal, viu? A música é devagar. Eu fui ver o departamento infantil, eu fui dar uma checada, ver se as professoras eram legais. Eu trouxe meu filho aqui nos adolescentes para saber se os líderes são bons. Eu vim no almoço missionário, mas eu não curti muito aquele macarrão. Ou o contrário, nossa, a cantina é uma delícia, viu? A igreja não é muito boa, mas tem um salgadinho ali que é sensacional. Nós escolhemos o lugar que frequentamos e não entendemos que Deus nos amou primeiro e nos escolheu para sermos dele. E nós não temos uma escolha para fazermos alguma coisa, senão para sermos a sua igreja. Para que o evangelho de Cristo venha todo dia nos confrontar, e aqui eu despejo toda a minha angústia. Eu digo aqui às vezes, você que está há menos tempo, que nem sempre eu vou dizer o que você quer ouvir, mas você precisa, me perdoe. E nem sempre você vai ouvir o que precisa ouvir, mas eu preciso falar, irmão, então me perdoe. Já que você veio. É muito ruim dar remédio. Uma vez eu fui aqui no São Camilo com meu filho Lucas, acho que ele tinha uns 10 anos. Ele estava com a garganta muito infeccionada. Foi muito de repente assim. E aliás eu estava pregando, e eu saí com ele depois do culto. A ambulância falou assim, ele não está bem. Eu falei, deixa que eu vou com ele no hospital. E, irmãos, a médica olhou e falou assim, está muito infeccionado. Ele vai tomar antibiótico, mas aqui ele vai tomar uma benzetacil e uma outra que eu não lembro o nome, que é quase igual. Uma de cada lado. Quando ela me falou, aquilo doeu profundamente no meu coração, porque você sabe o amor que eu tenho por injeções e como eu realmente sou apaixonado por agulhas. E eu me lembro que ele era pequeno, ele tomou as 2 injeções, ele não chorou. Ele só depois ficou em casa resmungando. E ele era pequeno. Como é difícil, irmãos.
Sabe, todo domingo eu venho aqui e prego. Bom, você volta. Amém, irmãos, você volta. Eu costumo dizer assim, quando eu pego um pastor que é jovem, fala assim, eu estou pregando agora. Eu faço algumas perguntas, falo assim, bom, quando você prega as pessoas ficam? Primeira pergunta. Sim, mas ela não responde tudo, porque pode ser apenas por educação. No outro domingo, quando você prega, elas voltam? Sim. Bom, não, já está, melhorou. Mas não é fácil, irmão, todas as vezes a gente vir aqui e falar sobre a queda, sobre o pecado, a centralidade de Cristo, nossa dependência do amor de Cristo e como devemos ser transformados nele e viver a nossa vida em Cristo. E eu só sei falar isso, porque Jesus disse, vai pelo mundo inteiro e fala isso, e fala o Evangelho, e conta a história do Filho de Deus que morreu e agora habita em nós, porque essa é a vida do cristão. Mas não é fácil porque eu sei que dói. Mas a gente poderia vir aqui e dar um placebo. Placebo não é remédio. E há alguns placebos que você fica muito feliz. Mas eles não dizem respeito a quem você é. E é só o que você vai fazer ou o que você vai ter. Mas Cristo quer mudar a gente lá por dentro. Cristo quer mudar o nosso coração. E Paulo está chamando a atenção a isso. A igreja de Cristo é esse lugar que eu, por decisão, disse sim. Segundo a graça de Deus que abraçou a minha vida. E eu disse, sim, Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser a sua igreja. E Paulo diz, cuidado como vocês estão construindo. Cuidado, não é uma brincadeira o que vocês estão fazendo. Sabe, irmãos, hoje nós tivemos aqui alguns pedidos de oração e outros que durante a semana nós estávamos orando. Os hospitais da nossa cidade infantis estão lotados. A gente está num momento assim difícil de bronquiolite, bronquite, pneumonia. Talvez pela mudança de tempo, a gente não sabe. Por esse momento que a gente vive, a nossa cidade está assim. Oramos essa semana por crianças que estavam internadas. A gente agradece a Deus pelo Felipe e a Alessandra que trouxeram a notícia de que o Guilherme está bem. Mas hoje a gente está com o Marcelo e o seu filho Isaac está internado. Algumas semanas atrás a gente estava com os 2 filhos da Carla e do Eric, os gêmeos, internados. E talvez a gente tenha outros pais aqui. Eu olho e eu falo, Senhor, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos brincando. Sabe quando você vem até aqui e diz assim, como nós ouvimos hoje num dos pedidos de oração, de um irmão nosso que perdeu o seu irmão. E alguém vem e diz assim, vocês podem orar por mim? Vocês podem me abraçar? Ou a Vilma, que eu conversei com ela aqui hoje, que está com o esposo, seu Aníbal, internado na UTI. Sabe, o que a gente está fazendo aqui, irmãos? Será que nós estamos entendendo que esse é o corpo de Cristo? E que no momento que a gente diz assim, nós somos a igreja, aqueles que clamam por Cristo e esperam por Ele, vão tentar encontrá-lo no nosso meio? Vão tentar ver Cristo estendendo a sua mão e agindo com compaixão, justiça e amor quando conviverem conosco? Paulo está dizendo, veja como é que vocês estão edificando, o que vocês estão fazendo com isso. Isso aqui é uma palavra para líderes. Mas não significa que todos nós que somos igreja de Cristo não precisemos desta mesma interferência na nossa vida. De compreender que Deus nos chamou para sermos a sua igreja. E aqui nesse ambiente, o Cristo que está dentro de nós pode ser visto nas atitudes que acontecem entre nós e nas atitudes que nós demonstramos onde nós estivermos. Isso não significa que nós conseguimos resolver o problema de todas as pessoas, porque é pela graça, mas somos instrumentos dela. Somos instrumentos pelos quais as pessoas enxergam o Cristo ressurreto no meio da sua igreja. Veja como vocês estão edificando. Veja o que vocês estão fazendo sobre o fundamento que eu lancei.
Se quando vier o dia e o fogo, e quando Cristo encontrar com cada um de nós, se nós edificamos aquilo que Ele mandou a gente edificar, da maneira que Ele mandou, é muito mais difícil sermos dessa maneira igreja de Cristo, do que simplesmente sermos uma reunião onde a gente faz o que a gente gosta. Sabe, é por isso que nós não estamos oferecendo um pacote. Nós não estamos oferecendo um pacote de produtos e serviços para que você escolha estar aqui ou não. Por isso nós estamos dizendo que nós somos os que foram chamados para estarem crucificados com Cristo. E é interessante que Paulo conclui essa ideia dizendo assim: vocês não sabem? Aliás, essa pergunta está uma dezena de vezes dentro do livro, dentro da carta. Vocês não sabem que vocês são santuários de Deus? Vocês não sabem? Porque Paulo está querendo dizer para essa comunidade: vocês são tão espirituais, vocês têm tantos dons, vocês têm tantas lideranças, sabem tanta coisa. Deixa eu falar uma coisa básica: vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus, e que o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, e quem destruir esse santuário, Deus o destruirá? Algumas pessoas interpretam esse texto como dizendo que se você algum dia se matar, Deus vai te destruir, porque você não pode destruir o santuário. Não sei se é bem isso que Paulo está dizendo aqui. Tanto no que diz o original, como acompanhando alguns comentaristas, Paulo está falando aqui no plural. Vocês são o santuário onde Deus habita. Em 1 Coríntios 6,19, mais à frente um pouco, ele vai falar de novo sobre isso. E em 2 Coríntios, no 6,16, ele também fala, mas ali parece que ele está dizendo individualmente: cada um de vocês, individualmente, são a morada do Espírito. Mas nesse aqui está dizendo sobre a igreja como um todo, que a comunidade é também a habitação do Espírito. E quem age contra essa comunidade, Deus o destruirá. Ouvi uma frase essa semana que foi muito legal: lobos e pastores têm o mesmo interesse. Lobos e pastores têm um mesmo interesse: as ovelhas. O que os difere é o coração. Porque pastores desejam o bem das ovelhas e lobos desejam os bens das ovelhas. Lobos e pastores trabalham no mesmo campo, com o mesmo material, e têm o mesmo objetivo: as ovelhas. O que os difere é o coração. Paulo está fazendo um alerta: como é que vocês estão edificando, construindo dentro de cada uma dessas vidas o que Cristo fez por elas? Porque esse grupo de pessoas é um santuário onde Deus está, e isso é sagrado. Quem atacar e quem o destruir, Deus o destruirá. Esse nosso ajuntamento é sagrado, porque Deus habita na comunhão do seu povo. Habita individualmente em cada um de nós, mas aqui especificamente dizendo sobre a igreja, como nos relacionamos com ela. A igreja é essa pessoa que está sentada ao seu lado. Esse alguém que você também estendeu a mão e orou junto com ele no momento do clamor. Essa pessoa que está ao seu lado e que também está aflita por uma batalha que ela está passando. Ela é a igreja de Jesus Cristo. E isso é sagrado. Essa moça que você viu e achou ela bonita, moça, mulher, menina, rapaz, homem, seja como for, que você olhou e falou: puxa vida. Veja bem como você se relaciona com essa pessoa, porque isso é sagrado, não é uma brincadeira. É muito mais do que dizer: olha, vê lá, hein, não vai passar a mão nela porque vocês são crente. É muito mais do que isso. Ali está alguém lavado e remido pelo sangue, que está aqui prostrado diante do mesmo Senhor para que a sua vida seja transformada. Cuidado com como você cuida dessa pessoa.
com o que você diz para ela, com o tipo de Cristo que você demonstra na sua vida e nas suas atitudes. Não é apenas um lugar que diz o que pode e o que não pode, é aquele que diz o quanto Cristo tem sido base das tuas atitudes. O irmão de quem você viu o anúncio do carro e vai comprar dele, olha lá como é que você está fazendo isso. Olha lá como é que você está vendendo esse carro e o que você está fazendo porque ele é seu irmão. Na verdade, olha lá como você faz isso com todas as pessoas, porque aqui dentro você faz com quem é seu irmão e lá fora para quem você quer que seja. E as nossas atitudes não podem trair aquilo que dizemos, porque somos a igreja de Jesus Cristo. E aqui habita o Espírito, e isso é sagrado. Cada professora que está agora lá em cima, ele não está contando uma liçãozinha ou uma historinha apenas para os nossos filhos, ou ensinando ele a pintar. Está entendendo que ali é um ambiente sagrado, porque aquelas crianças pertencem a Cristo, e a gente quer fazer delas um edifício que a gente constrói sobre a base que é Jesus. A maneira que elas vão amar ou entender esse mundo vai passar por essa base que é Cristo. Por isso a gente não se preocupa se na reunião de casais ou de homens ou de mulheres a gente vai ter alguém importante ou um artista importante para juntar bastante gente. Não estou preocupado se vem muita gente ou pouca gente. Apesar de sonhar e imaginar que todos pudessem participar, compreendendo que a gente está construindo, que a gente está colocando tijolo por tijolo, com muito temor, de dizer, Jesus disse isso, Deus nos ensinou isso. Às vezes é difícil, porque você tem que dizer para alguém, não irmão, não é assim. Você não pode fazer isso. Às vezes você tem que ser chato, porque o remédio dói, a injeção dói. Para dizer, não pode continuar assim. Às vezes você perde a pessoa, porque ela diz, fiquei chateado, porque eu queria fazer desse jeito. É uma pena, mas esse ambiente aqui, a gente tem muito zelo. Porque isso aqui é sagrado. E você que faz parte da igreja, isso aqui é sagrado. Nós cuidamos do que é sagrado, com consagração do nosso coração. E aí, quando a gente sai por essas portas, a gente sai como gente de Deus. Para que o que a gente faça não venha atrair o que a gente diz. E o nosso amor pela igreja de Jesus Cristo seja crescente. Nossa responsabilidade. Sabe quando você fala, eu tenho um sonho de ter um ministério. A palavra ministério no Novo Testamento é a palavra diaconia. A gente só traduz como ministério, mas a palavra é serviço. O ministro é um servo. Porque na ideia cristã, quem recebe um dom recebe para servir, não para ser servido. O próprio Cristo disse isso, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Por isso, quando a gente vem para cá, a gente vem perguntando, Senhor, o que eu posso fazer para te servir? Ou quando abre a chave da porta do escritório onde eu trabalho, no ambiente do meu trabalho, eu entro ali e digo bom dia para as pessoas, eu digo, Senhor, me fala o que eu posso fazer hoje aqui, que o que eu fizer, eu vou estar te servindo. E quando alguém te fechar na rua, vai dizer, Senhor, o que eu posso fazer aqui para te servir? Enfim, como é que a gente está construindo? Cada um veja como está construindo. Porque eu lancei o fundamento. Mas cada um veja se está construindo com pedras preciosas, com ouro, com prata, ou com feno, com palha e com madeira. Esse caminho é doloroso, porque mexe com as nossas convicções, com o nosso coração, mexe com o nosso orgulho, e é muito difícil alguém parar e dizer, eu não sei, eu não sou, eu não tenho, não sou eu, é Cristo. É mais comum nós ficarmos ajuntando no nosso currículo pessoal o que a gente faz e nossas realizações e a nossa história para acumular pontos positivos, porque temos o Espírito Santo para impressionar pessoas.
ou pressionar pessoas, e não para servi-las. A gente tem que virar essa chave. Essas últimas semanas, a gente tem conversado e orado sobre a igreja e sobre as preocupações. Obviamente, a gente tem que adequar nossa cabeça pastoral, sabendo que não é a gente que resolve, é a graça. Mas ao mesmo tempo acompanhar cada detalhe de cada luta, de cada irmão, e saber que a nossa oração e a nossa instrumentalidade, porque a graça nos usa, e nós respondemos à graça pelo que fazemos e não fazemos. Você não dá contas a mim, você dá contas à graça, que foi te dada com o preço do sangue do Filho, e cada um precisa saber como edifica. O fato da gente ser leve, tranquilo, rock and roll, simples, não significa que nós somos gente que deixou de lado os valores da fé. Absolutamente. Nós somos gente de Deus. E gente que quer ir para a cruz. Aliás, está na nossa logomarca. Estamos crucificados com Cristo. E já não vivemos mais, mas Ele vive em nós. Cuidado. Maridos, cuidado. Como é que você está construindo? Esposas, vê lá. Como é que você está edificando? Filhos, sogro e sogra, vê lá. Como é que você está construindo? Irmãos, vejam como é que vocês estão construindo. Às vezes as pessoas medem uma reunião dessas sobre, quero ouvir o que ele está falando. Devia medir diferente. O que você vai fazer com o que está sendo dito. Isso é mais importante do que o que está sendo dito. Porque se o que estiver sendo dito for uma grande besteira, o importante não é só o que está sendo dito. É importante. Mas é se você vai abraçar, crer e reproduzir, ou se você vai dizer não, isso não é de Deus. E se o que estiver sendo dito for realmente digno de ser louvável ou louvado porque está na palavra, então não importa se o que está sendo dito é bom ou não. O que importa é o que você está fazendo com o que está sendo dito. E eu espero que Deus, que é gracioso, continue a nos confrontar. E nós sejamos gente pronta para dizer, pode falar, Senhor. Fala porque a gente está aqui para ouvir. Corinto precisava de gente disposta a fazer isso. Talvez São Paulo também precise. Não que nós sejamos a única resposta no mosaico, nessa sinfonia de tanta gente fazendo tanta coisa, porque a obra de Deus não é feita por alguém ou por um único, mas por muitas comunidades. Tem muita gente pregando o reino. Só que uma coisa a gente sabe, nós temos uma vocação e nós temos um papel. E ai de nós, se não reconhecermos que Cristo é Senhor e que Ele é o fundamento. Escolhermos qualquer outro, ou edificarmos para a nossa própria, para o nosso próprio bem, ou para nossa própria projeção. Paulo, ele é um pouco duro em alguns momentos, quando ele fala aos coríntios. E nesse caso dizer, eu sou um prudente construtor, segundo a graça que me foi dada, eu lancei o fundamento. Porém, cada um veja como está edificando. É uma chamada à nossa consciência. Que a gente possa falar, Senhor, usa a nossa vida. Usa a nossa vida. Nós somos a habitação do Senhor. Nós somos o lugar aonde entre nossas relações e atividades é visto Cristo. O que acontece quando alguém nos conhece? Quando alguém conhece você, a mim, a nós como igreja, e não tem um pingo de curiosidade para saber por que somos como somos. Nós estávamos aqui na aula de segunda-feira e foi lembrada uma frase interessante de Gandhi.
que disse assim: eu me converteria à fé cristã, vou me converter à fé cristã o dia que eu ver um cristão fazendo o que ele prega. Tem um pouco de crueldade, pode ser que sim, né? Não é só tranqueira, né? Mas não deixa de ser uma grande verdade. Somos a igreja de Jesus Cristo. Eu queria convidar você nessa manhã a orar junto comigo. Nós estamos precisando de oração. Eu quero encorajar você a orar todos os dias. Eu não sei se você faz isso antes de sair de casa, se você faz isso quando você volta para casa à noite, quando você deita, eu não sei. Mas no momento que você para, aqueles minutos que você para dizer: hoje agora eu vou bater o meu papo com o meu Senhor. Se você não faz, faça. Mesmo que você pegue um versículo. Mas eu não sei o que eu leio. Posso dar uma dica para você? Pegue todas as parábolas de Jesus e vai lendo uma por uma. Se você não entender, você lê de novo. E se por acaso você não entender, no próximo domingo você pergunta para a gente. E se você não entender, você continua orando. Mas gaste um tempo comendo um pouco dessa palavra. E gaste um tempo apresentando a tua vida diante de Deus. A oração não é um processo que eu reproduzo para que eu vá quebrando a surdez de Deus até Ele me atender. A oração é um lugar onde eu entro e converso com Ele e vou quebrando a minha surdez até conseguir ouvir o que Ele está me respondendo. E Ele está sempre dizendo: eu estou com vocês. Vamos orar para que Deus nos faça a cada dia a sua igreja. Eu fico preocupado com o fato da gente ter mais gente vindo aqui. Sinceramente. Porque a pergunta é: por que você está vindo aqui? A outra pergunta é: o que essas pessoas vão achar quando elas encontrarem o que nós somos? E as pessoas que estão vindo e dizendo: eu estou procurando Cristo, o que elas vão dizer quando elas encontrarem a gente? O pai que está chorando por um filho que está internado, ou o irmão que hoje está muito triste porque o outro irmão dele cometeu suicídio. Isso aqui é sagrado, gente. Isso aqui é um lugar santo. A gente tem que tirar as sandálias dos pés, não o lugar. Isso aqui era uma fábrica, a gente só se reúne aqui dentro. Mas esse ajuntamento de pessoas não é uma brincadeira. E não pensem que a gente dorme tranquilo, dizendo: tá tudo bem. Não, não. Às vezes a gente não dorme. E que bom que Deus não nos deu o poder de resolver tudo. E que eu não tenho autoridade para estender a mão e fazer tudo acontecer. Para que eu e você sempre estejamos 24 horas por dia aos pés da cruz, dependentes da graça. Porque pela graça que foi dada, a gente faz o que faz. E eu queria te convocar nessa manhã a você dispor o teu coração para começar a compreender isso aqui de forma diferente. E dizer: Senhor, nós somos a tua igreja, então nos molda. E nos permite ser um grupo de pessoas que vive o teu evangelho e que sabe responder quando alguém perguntar: por que você crê assim? Ou por que você faz isso? Eu vou te dizer o porquê. Pelo que Cristo fez por mim. É por isso que eu sou assim, é por isso que eu penso assim, e é por isso que eu faço assim. E o irmão que está do meu lado chorando, eu estou junto dele. Não porque eu tenho poder para mudar o que ele é, nem o que ele está passando. Mas juntos a gente clama. Deus é poderoso para fazer a gente sair do meio do deserto, mas também nos ensina a acompanhar quem está no meio dele, ainda que não saia. Porque nós somos a igreja de Cristo. E vamos tomar cuidado com a maneira que nós estamos construindo. Vamos ficar de pé e vamos orar.
Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, a gente vai orar como igreja. Se você ficar envergonhado com isso, não faz mal. Dê a mão assim mesmo. Não precisa dizer, mas eu vou dizer para você, porque a gente ouve toda semana. Tem muita gente chorando aqui. Gente que não mandou nenhum pedido de oração, mas não está dormindo. Por uma situação com o seu pai, com a sua mãe, com uma divisão que ele vê dentro do lar, ou com o seu trabalho, ou porque ele não consegue pagar suas contas, ou porque ele não consegue conviver com o seu filho, ele não sabe mais o que fazer, o filho cresceu e ele está perdendo a mão. Ou porque o seu casamento não está indo bem e ele não sabe o que fazer. Ou porque ele acordou e descobriu que ele não é o centro do universo, que ele não consegue resolver tudo. Ou que ele está com alguém dentro da sua casa, enfermo. Ou porque ele está enfrentando o fim de alguém que ele ama. Ou só porque ele está solitário e depressivo. Mas tudo que eu estou dizendo para você é o que está acontecendo aqui. Que nem todo mundo escreve, mas a gente conversa e ora. E também porque a gente tem uma cidade que está gritando. A gente tem jovens cometendo assaltos e eles estão gritando. A gente tem um povo que está gritando. A gente tem gente pedindo socorro. Socorro na bebida, socorro na droga, socorro na política. Estamos pedindo socorro. A gente tem gente que tem poder, senta na cadeira e tem a caneta na mão e não sabe o que fazer. Alguns se sentem reis, outros têm certeza que são, e alguns estão completamente perdidos. Que não sabem o que fazer com o país. Que aliás estudaram muitas coisas, têm muitas teorias, mas não sabem como fazer na prática. E nós somos a igreja. O lugar da habitação de Deus. Gente que não tem resposta para tudo, mas pode ser um instrumento no meio da dor. Começando por quem está ao meu lado, e indo até os confins da terra onde Deus quiser. Senhor Jesus, aqui estamos nós. A tua igreja, Senhor. Não somos a tua igreja pelo que somos, mas pela graça. Não temos a nossa força em nós mesmos, mas é pela graça. Não pregamos e não ensinamos de nós mesmos, mas falamos sobre Cristo crucificado. Enfrentamos tudo que o Senhor sabe que a gente enfrenta, porque depois da queda, o mundo virou um caos outra vez. E às vezes nem entendemos como é que a gente está construindo o que estamos construindo, Senhor. Socorre-nos com a tua graça. Não permita que nós sejamos levados por qualquer vento e possamos manter Cristo como centro de tudo que a gente faz. E a obra da cruz, Senhor, como o centro das nossas atenções e da onde tudo emerge. Começando a transformar cada um de nós, Senhor, nossa cabeça, nossas manias, nossos hábitos, nossos pecados. Transforma-nos. Espírito Santo, o teu fogo e a tua chama venha consumir e purificar o que tem que ser purificado. Verbo de Deus, Jesus Cristo, que a tua palavra venha depurar e transformar o que somos a cada dia.
a tua graça nos use como teus instrumentos, Senhor, para podermos dar a resposta da fé que temos e do porquê somos o que somos e porquê fazemos o que fazemos. E Senhor, somos a tua igreja. O Senhor tem ouvido a nossa oração e clamamos, Senhor, pelas dores de tanta gente, de cada um de nós. Mas nós oramos descansados na tua graça, porque é pela tua graça que nós somos o que somos. No meio da enfermidade, a tua graça está conosco. Aquilo que superarmos e vencermos é porque a tua graça está em nós. E se por acaso partirmos, estaremos eternamente nos braços daquele que fez tudo pela graça. Nossa economia, nossa família, nossos filhos, nosso casamento, tudo, Senhor, está entregue na cruz de Cristo. Tudo, Senhor, está debaixo da tua graça, da tua dádiva, do teu amor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos ensina a descansar nisso. E o nosso coração e a nossa mente, Senhor, sejam confrontados todo dia. Usa um na vida do outro, Senhor. Líderes, pastores, membros da igreja, usa-nos um na vida dos outros. Não com orgulho, não com soberba, não com pressão, mas com humildade, para sermos instrumentos da tua graça. Para que quando um de nós ande por um caminho torto, um outro com amor e humildade possa dizer: irmão, não construa isso, vem aqui que eu te ajudo. Se um dia, Senhor, nós formos tentados a esquecer o fundamento que é Cristo, tem misericórdia de nós. Nos exorta, nos traz a tua palavra, usa-nos uns aos outros, para que nunca nos esqueçamos como nós devemos construir sobre o único fundamento que é Cristo. Nossa vida cristã não seja de fachada, nossa fé não seja um lugar que eu frequento no domingo, a igreja que eu vou não seja o restaurante que eu escolhi porque achei mais gostoso, mas a decisão de ser um instrumento da tua graça. E não venhamos a construir com madeira, feno e palha. E que a tua graça seja vista entre nós. E quando alguém olhar para cada um de nós, ou para essa comunidade, para dizer qualquer coisa, ele só possa dizer: eu vi a graça de Deus. Eu não vi ninguém capaz, eu não vi ninguém superpoderoso, eu não vi nada, eu vi a graça de Deus. E eu vi Cristo ali. E se o Senhor tem para nós uma missão, ainda que tenhamos projetos, ainda que tenhamos muita gente capaz, que a única coisa que essa gente que nos cerca nessa cidade possa ver, seja a tua graça. E que a gente nunca se sinta como gente que pode fazer e que sabe como fazer, mas possamos dizer: Senhor, faz o que só o Senhor pode fazer. Aqui somos pais dizendo: Senhor, faz na nossa casa o que eu não sei fazer e me ensina. Me ensina no meu casamento, me ensina no relacionamento com os meus filhos, com os meus pais, com o meu irmão, com minha sogra, com meu sogro, com meu patrão, com meu funcionário. Pela graça, a gente vai construir sobre esse fundamento que os apóstolos lançaram, que é Cristo.
nenhuma outra coisa nos cause maior alegria e nos dê maior prazer do que olhar para Jesus e ver a nossa vida salva e redimida na obra da cruz, e ao mesmo tempo nos derramar para dizer: somos teus. Isso transforme esse lugar num lugar de graça, nossas amizades em amizades saudáveis, nossos relacionamentos em relacionamentos saudáveis, nossa pregação, espiritualidade e adoração centrada no Filho de Deus, como uma igreja saudável, nunca para nossa glória, mas sempre para a glória da Tua graça, da Tua obra e do Teu santo e bendito nome. É isso que nós te pedimos, Senhor, e obrigado pela Tua palavra. Paulo sofreu muito. É o nosso irmão Paulo que passou poucas e boas e escreve essa carta para uma igreja que chega na nossa mão tanto tempo depois, mas que nos ensina tanto. E nós possamos fazer isso nesses dias e descobramos a maior alegria da vida, o maior prazer da nossa vida, que nos faz cantar todo dia: a graça de Deus nos alcançou e a gente está construindo segundo a Sua palavra, para sermos a Sua igreja gloriosa, que demonstra Cristo em tudo que faz. Obrigado por esta manhã. Faz de nós instrumentos do Teu poder, do Teu amor. Nos leva em paz para nossa casa, nos despede com essa alegria de sermos o Teu povo. Cuida de nós nessa semana e a Tua obra seja vista no nosso meio. Nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe. Dê um abraço no seu irmão.